Bora lá, fiel, acompanhar o pós-jogo aqui do Timão, que perdeu, mas foi muito garfado fora de casa, mano. A arbitragem claramente aí deu um pênalti inexistente pro Corinthians, que comprometeu o resto da partida. A mídia já colocou isso aqui, colocou que o pênalti foi injusto. Depois o Timão teve que correr atrás do resultado, aí ficou muito mais difícil. Infelizmente, com esse resultado, o Corinthians volta pra zona de rebaixamento. E na sua opinião, a culpa foi de quem, se você assistiu o jogo? Fernando Diniz escalou mal, a arbitragem comprometeu. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, bora ver o que a mídia tá repercutindo aí da derrota do Timão. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Sobre o nosso assunto aqui na sequência, que é a arbitragem. Arbitragem bem ruim, péssima arbitragem, falou de falta do Garro no segundo gol lá no início da jogada. Teve o lance da expulsão que voltou atrás, teve o lance do pênalti, teve o lance do impedimento do gol do Corinthians, enfim, tudo isso aqui pra gente tentar discutir em tempo hábil aqui nesse linha de passe. Então vamos lá, gente. Tem os lances separados aí? Vamos à expulsão primeiro? Vamos por ordem aqui então. Primeira expulsão, que o árbitro voltou atrás com a ajuda do VAR, né? Vamos dar uma olhadinha no lance? Vamos lá. É bom lembrar que foi o mesmo jogador que acaba fazendo o segundo gol do Mirassol. Sim, Edson Carioca. O Edson Carioca, exatamente. Tem a imagem aí? Pra gente colocar? Atenção. Chegou aí a imagem. Vamos lá. Esse lance. Acerta o VAR ou o árbitro tinha acertado? Eu acho um absurdo o árbitro pensar em aplicar um cartão vermelho num lance como esse. Mas eu acho um absurdo também o VAR chamar pra reapitar o lance. Não, você tá maluco. É um lance, reapitar o lance. obviamente, que não era de cartão vermelho. O lance foi reapitado. Esse é um lance bobo. O conceito do VAR não é esse. Não, o conceito do VAR no Brasil é esse. O conceito do VAR. Porque você quer uma exceção? São duas coisas distintas. Não, é uma coisa só. Como é o VAR no Brasil ou como não é. São duas coisas distintas. Uma é que o VAR no Brasil chamando esses lances que, obviamente, não são de cartão vermelho. Chamar pra reapitar. Mas aí vai... Chamou pra reapitar. Se chamar pra reapitar o jogo inteiro, não tem jogo. Agora, chamou pra reapitar assim aí e não chamou pra reapitar depois. Mas é assim que o VAR é aqui, gente. Inclusive, a discussão dessa há bastante tempo. Eu também não achei a entrada para cartão vermelho, sinceramente, achei ali para amarelo, porque de fato o Edson Carioca foi mal na jogada. E o VAR hoje, das ações ali do Candanção, o VAR foi salvando ele pouco a pouco, né, ao meu ver. E aí... Não, né, no caso essa e a do pênalti lá, que você acha que não foi pênalti, né? Você já falou com a gente ali na redação e eu acho que foi pênalti. Mas enfim, essa daí pra mim era amarelo e essa discussão, eu de verdade, sinceramente eu nem entro nessa discussão do VAR no Brasil, o conceito do VAR, ou o VAR tem que fazer isso, o VAR tem que fazer aquilo, porque aqui pra mim já banalizou e o VAR fica de olho em todas as jogadas possíveis. E aí tem aqui a margem que eu acho que é muito tênue, que é o lance interpretativo. Que essa pra mim são novas aspas lá, que aí você coloca a possibilidade ou não do VAR entrar por conta do lance interpretativo, que ninguém sabe que raio de lance interpretativo é esse. Quase todos são, na verdade. Há lances que são muito óbvios. factuais, outros não são. Impedimento, isso. Bola entrou, não entrou, tal, houve o choque, não houve, detectar o jogador que cometeu a infração e tal. Agora, há lances que são... Lance interpretativo. Muitos são. Mas há interpretações possíveis e há interpretações, assim, muito acima do normal, como foi essa daí. Não houve nenhuma intensidade no contato para marcar cartão vermelho ali. É uma interpretação, para mim, absurda. Amarelinho. Um vermelho direto. Não é um lance violento, não é uma agressão. Não tem nada demais no lance para ele dar um cartão vermelho. Não tem muita intensidade, não tem nada. Então, é uma interpretação muito discutível. Outro dia eu defendi essa questão aqui do lance interpretativo, que aí há lance que você vai olhar e uns vão achar uma coisa, outros vão achar outra. Eu não consigo encontrar quem imagine que isso aí seja cartão vermelho. Com certeza. Geralmente o torcedor do time. Com certeza. Mas não, assim, tirando ele, ninguém tomado viu. por paixão, tomado por paixão. O lance do pênalti é lance interpretativo? Então, Vamos pro lance do pênalti? Esperando o meu chefe chamar aqui para poder opinar sobre ele. Porque vamos lá. Respeitando Primeiro a lance, ordem. então aqui, deu uma maioria aqui de que o amarelo foi ok. Tá? De que o amarelo foi ok. não, maioria não. Unanimidade, né? O meu único ponto é que o VAR tá chamando pra reapitar. Sim, o Pedro tem essa... Não, mas E aí eu entendo o ponto dele. Por vias tortas, acabou Mas se... o amarelo O aqui... meu ponto é que era um absurdo o vermelho. Lá, ponto para a arbitragem, então, ok? Aqui nós estamos na versão Pedro Ivo Premier League. Este pênalti. É meu sonho de arbitragem. Este pênalti, que o Jailson já ia falar dele aqui também. Vamos lá.
Pra falar? Sim. Pode, fica à vontade, Já já. abriu o assunto? Fica à vontade. Então, de fato, é porque aí vai entrar a discussão do lance interpretativo. O árbitro estava ali na frente, o VAR deveria chamar para ele olhar ali em câmera lenta, frame por frame, para saber se foi pênalti ou não. Eu achei que rolou o puxão ali do Bidu e para mim foi pênalti. Bom. Vai, meu filho. Não. Pra mim, o futebol é um esporte De que contato. permite o contato. É. E não houve intensidade alguma. Assim, pro jogador se lançar Ele o não gramado. cai por isso. Pelo que você tá falando. Obviamente ele percebe que houve o toque. Porque ele sabe ele onde se tá. joga no chão. Ele sabe onde tá. Então, pra mim, isso é a cavada clássica que existe no futebol brasileiro. E o árbitro embarcou na dele. E aí o VAR não chama. O mesmo VAR que reapitou o outro lance, nesse lance ele se Essa nega é a a questão. reapitar. Aí vale Foi a isso máxima do não isso que o Diniz se intervencionismo. referiu. Foi nisso É. que o Diniz se referiu. Foi a Sim. isso que ele se referiu. Aí- Então ele não tinha que ter entrado em nenhum dos dois lances. Ou entrado Ou nos entrar dois nos lances. dois. Ou entra nos Tem que dois ter- ou não tem que entra ter em nenhum. critério. Tem que Ou ter é pra critério, todo fato. lance ou não é pra todo lance. O árbitro tá muito perto do lance, tá de frente, não tem ninguém entre ele e a jogada. E eu acho que não é um contato pra pênalti. Teve a Cara, hora que eu- cercaram eu- ele lá e eu ele não vi esse ficou. pênalti. Teve a hora que eles cercaram ele lá e ele só ficou falando: foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti. Como se estivesse conversando com alguém que estivesse lá na orelha dele enquanto os jogadores estavam ali aos belos. E ele já vai meio que tentando buscar ali, porque o jogador sabe onde ele tá, o contexto que ele tá inserido. Pra mim não foi pênalti também, eu tô com o Eugênio. Não tem essa carga aí não, e também não acho que tinha que ter chamado, como não acho que tinha que É uma ter chamado gritaria doida, né? no primeiro lance ali. É uma Só que gritaria- não foi pra mim. O Birner falou que a arbitragem da Premier League é a arbitragem dos sonhos dele. Meu é. Hoje pela manhã eu comentei o jogo entre o Bournemouth e o Crystal Palace e houve um pênalti pra mim também que... Nossa, não imaginei que isso poderia marcar um pênalti daquele na Premier E não League. teve VAR. Uma bela cavada do Senesi, zagueiro argentino. Vai ver que ele Pra assistiu mim, o jogo. eu- Mas eu vou fazer a mesma coisa aqui. O Birner vai dar a opinião dele, mas só pra pontuar, aproveitando que tava em lupa, pra mim o Bidu ele se acusa no momento que ele puxa, tá ali o movimento, mesmo que seja leve, tá? Não tô falando que foi um movimento assintoso, que foi super pesado. Mas ele dá o puxão, o Carlos Eduardo sente, e aí eu concordo com o Eugênio, ele força a queda, porque ele sabe onde é que ele tá, o Pedro falou a mesma coisa, mas ao levantar o braço lá, eu não fiz nada. Ele dá o puxão ali, ó lá. O desespero de levantar o braço pra mostrar que não fez absolutamente Ali nada. ele se acusou. Sabe? Pra mim ele se acusou. Tá. O árbitro, é assim, bom lembrar. Eu sempre costumo pontuar isso aqui, o posicionamento do árbitro. O posicionamento do árbitro é perfeito, mas tá em Ele cima. tá em cima, né? Ele tá muito em cima. Por mais que às vezes os lances sejam rápidos, muito, mesmo na cara do árbitro, lance rápido, ou ele tá olhando na direção ali em cima e não percebe um trançapé ali embaixo, alguma coisa assim, às vezes acontece, mesmo estando perto, né? Esse lance ali, assim, tá muito claro de identificar de onde ele está, ó. Até a distância dele, ó, ele tem um ângulo perfeito ali para analisar o que aconteceu. E não teve trançapé. Vai bem. Bom, infelizmente no futebol brasileiro esses pênaltis são marcados várias vezes. Mas você não daria. Não, eu acho que esses pênaltis fazem parte de um plano secreto que não existe para destruição Plano do futebol. Conspiração. Esse plano foi criado pelos. Explica aí. Assim, quando as câmeras começaram a mostrar todos os lances e as pessoas que acham que o futebol de campo é de um jeito que ele não é e querem transportar para o futebol de campo os padrões e critérios do que jogam no seu condomínio, no seu jogo de society, começou a ter uma grita muito grande. Mas no jogo de Por society isso aí dá uma 500 treta danada. pênaltis. Viu? No jogo de society muda a cabo. Vai isso dar daí. uma treta danada, bicho. E aí, como a opinião pública tem muita não seria força, os árbitros e os próprios dirigentes começaram a entender que coisas que nunca eram marcadas no futebol deveriam ser marcadas. Essa é uma delas. Então isso pertence a um futebol novo, né? A um futebol, digamos assim, pelo lado ruim, ele tem coisas boas também, contemporâneo. É óbvio que quando o jogador se joga, você não marca o pênalti. Pra mim isso é muito óbvio. Pra mim é muito óbvio que o jogador do Mirassol se jogou. Mas o futebol brasileiro, já que a gente busca qualquer coisa miserável que se aproxime de um critério, esse tipo de lance costuma ser marcado. Então, eu acho que não é pênalti. Os árbitros aqui marcam. Então, ok. Como disse o Eugênio, e como também disse o Jailson, o tal do lance interpretativo, aqui você pode fazer o que quiser e decidir marcar. Então, É a impressão que pra eu tenho maioria é que aqui tem, não é foi que tem pênalti. argumento, é tanta falta de critério. Exato, É essa tanto é a questão. absurdo. É que se a pessoa quiser, tem argumento pra tudo que é tipo de marcação no Brasil, e nenhuma necessariamente está correta. Mas tudo não, mas porque uma vez já foi assim, e aí acaba que... Aí vai É uma puxar. loucura, porque a gente fica aqui, eu sempre falo, chovendo no molhado, porque aí semana que vem é outro lance, outro argumento, é treinador.
Só que eu entendo o corintiano que vira e fala que a coisa foi ali um pouco alterada, porque é o time dele, é a paixão, Então, é o jogo, e é um o time que não corintiano- conseguiu jogar, então precisava ter alguma coisa ali que talvez facilitasse, que eu digo, do jogo em si, algo Sim. que não viesse o gol, não virasse pênalti. E o corintiano, assim como o Diniz, que hoje é um corintiano, tem razão em reclamar do segundo gol do Mirassol? Tem um lance aí? Vamos colocar lá? Puxada lá, a camisa do Garro, enfim. Falta Aí é o no contrário, aí é uma evocação pelo pelos detalhes, o excesso de minúcias, o encostou é falta, encostou é pênalti. Diniz evoca isso, o que ele reclama no lance do pênalti, ele evoca a seu favor para tentar invalidar Não é o assim que segundo funciona? gol. Não é assim que funciona? Fora da área de um jeito, dentro da área de outro jeito. Pode eu marcar tiro do jeito, isso tiro do aqui é outro uma de loucura, outro, William. sempre Não adianta isso, você Eu não tenho estabelecer. nem clareza se o carro é pisado ou se ele pisa e cai pelo pisão que desequilibra. Tanto é que ele levanta sentido. rápido. Ele levanta rápido. Nem reclama. Eu acho que ele pisa, vira o pé e levanta rápido. Não tem, eu não Nesse, acho, não. ele Não perde acho, não. duas divididas no mesmo lance. Ah, levanta, Essa já é a levantou, já segunda. levantou. É. Não, e nem faz menção de reclamar de falta. É uma dividida, perdeu. Ele perde duas, ele não é um jogador físico. Ele não é forte no duelo. Ele perdeu. É do jogo. Eu gosto muito do Diniz, mas ele se perde também quando ele vai apelar para esse tipo de reclamação. Que, sinceramente, essa daí. Mas não qual tem técnico sentido. não se perde às vezes? Mas eu espero. Um show, Eugênio. Eu espero daqueles que eu considero assim mais sensatos, e há alguns que fazem isso, não recorrerem a esse tipo de reclamação. E o Diniz vira e mexe e recorre. Só não reclama. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você colocasse o Gabriel Martinelli, tá? Não é um extra classe, mas é um Ok. atacante lá de campo, Ok. assistência, seus gols. Bom. Na Holanda, ele não faria o número de gols que o Memphis faz. Por outro lado, ele seria mais útil ao Corinthians do que ao Memphis. Pela característica. Tô dando exemplo, porque eles não vai contratar esse jogador. Tô dando exemplo. Entrando na conta, quantas vezes ele jogaria também? É um atacante Isso é de lado importante. de campo que... Nem coloquei isso na conta. Tô falando só do futebol. Sim. É um atacante de lado de campo que tem contra-ataque, tem drible e recompõe marcação na frente do lateral. E daria pro treinador opções de jogo diferentes, apesar de, tecnicamente, ser um jogador que não tem o refinamento do Memphis, que tecnicamente é bem superior ao Gabriel. Mas o Gabriel tem outras valias. Gera preocupação pro lateral, por exemplo, na hora de correr pra trás, pô. É a hora que você vai ver a bola no pé de um Garro e do Bidon, você vai ver, olha, ele pode Só dar que uma você pifada concorda no comigo ou cara na discorda? bola longa. Não, concordo. Eu entendi o que você falou. Porque o Corinthians precisa de um jogador com essa Precisa de um característica. jogador de velocidade, eu entendi Então, perfeitamente. se tem essa grana e você pode trazer jogadores bons de lado de campo, mas acho tecnicamente que a piores que o conta não é Memphis, essa. Mas eu traria. É que a Mas, conta então, mas não eu é acho que o essa. Corinthians vai continuar sem dinheiro. Essa grana, Não, aí é essa mundo grana real. O hipotética. Essa Marcelo, grana é o Marcelo hipotética. Pai vai ter que de É, novo porque na prática fazer não existe. um Essa grana é milagre com hipotética. na janela, ué. Essa grana é hipotética. Mas- Exatamente, mas essa grande- grana é inexistente. Grande parte a grana que contratou o Memphis já era inexistente. A grana que vários times A grana gastam que em São tá Paulo. devendo pro Memphis... Então estamos Mas essa grana não hipotética existe. Então também. estamos falando em contratar sem pagar. É, ué. O discurso do Corinthians desde a chegada do Marcelo Paes é de estancar o sangramento. Até porque o Corinthians, bem Econômico. estruturado financeiramente, vai brigar com o Flamengo pelos melhores jogadores. Lá na frente. Só que Se fizer o trabalho pra chegar lá. o Flamengo ficou o quê? 5 anos fazendo esse trabalho? O Corinthians vai fazer? O Corinthians se nega a fazer esse trabalho há 15. Mas pode minimizar os problemas, concorda? Pode minimizar os problemas, mas Não é 880. não é assim, usando um dinheiro que hipoteticamente existiria pro Memphis que não consegue pagar Mas se o Memphis sair, para você... contratar jogadores. Mas se o Memphis sair, o Corinthians vai ter que contratar. Então, mas Ele não primeiro- fica... Vai ter que contratar Ele jogador vai do lado ter de que campo. contratar com o acerta, Memphis não ficando renova, ou não. Ou sem dinheiro vai ter que contratar. Essa conta pra mim ela é meio louca, porque assim, o dinheiro do Memphis, ele é quase aquela coisa da nuvem, né? Você não vê. Porque ele não foi gasto, ele não foi pago, ele vai ser disputado judicialmente. Pra mim parece muito claro. Não é que o Memphis vai sair, acho muito pouco provável, eu queria me enganar. Caso o Memphis saia, vai fazer um acordo e vai se pagar isso meio a meio. Isso não vai ser assim, não vai ser Exatamente, tão... era o que eu tava falando no início. Aí esse dinheiro que é hipotético. Aí eu contrato o outro jogador que X por um dinheiro hipotético também, porque ele não vai vir nem pra cá. E nem, é uma questão conta que o pra mim Corinthians faz isso há anos. Então a gente tá assinando aqui que essa prática ruim ela vai continuar existindo. Então não dá nem pra colocar no papo de Só 5, que 6 agora a anos gente tem Flamengo. no futebol brasileiro o fair play, né? Tecnicamente. Tecnicamente. Teria aquela coisa de quando é o contrato do Memphis, até quando teria pra... E como é que vai ser isso? Não existe um exemplo concreto. Então eu não vejo exatamente a coisa, porque se o Memphis sai, eu trago um jogador de velocidade. Pra mim não vai ser a altura, porque há um preço. E não vai pagar dois jogadores, Às porque teria que vezes pagar consegue. esse jogador e a E o que dívida tá com o devendo Memphis. pro A Memphis, questão aí também é muito Diniz de inteligência chegando. de mercado. De você conseguir identificar jogadores, oportunidades de mercado. O Vasco foi buscar o Andrés Gomes, que se destaca hoje que ninguém comentava. E é um jogador com essa característica.
Quando nós temos claro que a campanha do Corinthians como um todo não é boa no Campeonato Brasileiro, isso é óbvio. E não é só culpa do Diniz, já pegou assim, né? Mas a gente normalmente coloca o foco muito grande em cima do que está acontecendo no hoje. Não só no Corinthians, para qualquer clube, né? Quando é normal, num campeonato como o brasileiro, você um dia ganhar, outro dia perder, outro dia empatar, e vai, é claro. Que você tem aqui duas equipes que têm um elenco mais forte, que têm um orçamento melhor, que são Flamengo e Palmeiras. Dessas duas se espera um desempenho mais efetivo, maior soma de pontos, é o que normalmente tem acontecido nos últimos anos. E as demais vão estar muito niveladas, vão estar muito parelhas. Então você vai perder, vai ganhar. Mirassol faz também um início de campeonato ruim, comparado com o que ele fez ano passado, mas hoje também poupou vários jogadores. Exatamente. Mas mantém uma ideia de futebol que está lá e com o tempo vai resgatando, está se adaptando a jogos paralelos com o Campeonato Brasileiro e Libertadores, viagem para altitude e tal, mas é um time que mantém uma ideia de jogo, um padrão de jogo, toca muito bem a bola, mesmo trocando jogadores. E ano passado, por exemplo, não perdeu nenhum jogo lá no Maião. Hoje conseguiu encaixotar o Corinthians não jogou bem. O Corinthians, eu acho que como todo mundo sente a sequência de jogos a essa altura, a gente conversava até na redação, né, William, sobre a questão de uma rodada em que os times de cima da tabela não venceram. Exatamente. Né? O Corinthians está embaixo da tabela, também não venceu, também perdeu, porque é muito nivelado, é muito parelho ao desgaste. E tem uma questão também para mim, que é o Corinthians não se adaptar a jogar fora, tão bem a jogar fora de casa, né? O gramado da Neoquímica Arena é um gramado que dá muita agilidade ao jogo, muita velocidade. O Corinthians se acostumou com isso. Hoje era um gramado que não dava a mesma velocidade, não era um gramado ruim, tá? Só características diferentes. E eu senti o Corinthians muito pesado, o jogo inteiro, lento, meio arrastado no jogo. Claro, o segundo tempo até melhor, né? Mas ainda melhor, assim, abaixo. Já na volta do vestiário, a gente percebe que o Diniz deve ter dado a famosa bronca de intervalo dos jogadores. O time voltou um pouco mais arisco, mas principalmente depois das mudanças, das substituições, o time ganha mais volúpia no jogo. Mas não foi suficiente, já perdia por 2-0. Aí tem polêmicas, só que olhando pro Diniz, que não tinha levado o gol, levou o primeiro. Vamos entrar daqui a pouco nessa polêmica do pênalti. Teve a expulsão que voltou atrás. Sim. Tem o impedimento do lance do Corinthians, que não é polêmico, mas tá tudo na conta da arbitragem pra gente debater. Depois leva um gol de bola aérea na ausência do Gustavo Henrique, que tem sido a grande força defensiva do Corinthians, especialmente pelo alto. E não tem fôlego, não tem gás, não tem elenco mesmo para ir buscar um empate, que já seria um bom resultado para evitar a entrada na zona de rebaixamento. E mais cedo ou mais tarde esse time levaria gols com o Diniz, perderia jogo com o Diniz. Aconteceu hoje. Entender que faz parte do processo e seguir adiante. Vitor Birner, boa noite para você. O Eugênio aqui citou a ausência do Gustavo Henrique, o Mateuzinho também não estava à disposição, o André também não estava à disposição, fora outros que já não estão à disposição há muito tempo, como o Memphis Depay, Nem dá pra contar mais com o Memphis. Nem se conta mais com o Memphis, até porque, né, contrato acabando. Aí, né, contrato acabando, mais um mês aí para a Copa do Mundo. Eu te pergunto, se justifica essa derrota e a atuação de hoje por causa desses desfalques? Tudo bem? Bem, William, boa noite a você, Pedro. Boa noite, Eugênio, Jair, suas fãs do esporte. Eu tenho uma visão, um pouco mais resumida que a do Eugênio sobre a derrota de hoje. Eu acho que o Corinthians é um time com o Diniz ainda com bastante dificuldade de construção. Isso aparece menos na Libertadores, porque o Corinthians caiu num grupo fraco e o Corinthians está fazendo o trabalho dele, que é ganhar os seus jogos, como jogou muito bem, por exemplo, no meio de semana, nesse grupo fraco contra o Pearol, com seus laterais reservas, sem o seu principal jogador de construção e com outros desfalques. E quando chega o Campeonato Brasileiro, quando os times são melhores que os times da Libertadores, do grupo do Corinthians, e eu cito que o Corinthians tem méritos em conseguir a campanha que faz na Libertadores, porque o Palmeiras também está num grupo razoavelmente fácil e não tem conseguido os resultados que o Corinthians consegue no grupo dele da Libertadores. Esse time de hoje é de Libertadores, né? É o time de Libertadores. E esse time constrói pouco. E quando ele toma um gol, coisa que não havia acontecido até agora com o Diniz, ele é testado pela primeira vez para tentar mudar um pouco, fazer uma coisa do jogo mais fluido, contra um time totalmente alternativo do Mirassol. Ou seja, não é o Flamengo, não é o Palmeiras, não é um time de cima da tabela, é um time alternativo. Tá brigando para não cair. Do Mirassol, que está abaixo do Corinthians.
E no teste, hoje, o Corinthians foi reprovado, tá? Por que o Corinthians chegou nessa situação no jogo de hoje? Aí tem um lance polêmico, que a gente vai discutir durante o jogo, que pode ter, nessa visão minha, não sei se certa ou errada, do Corinthians muito mais forte na marcação do que na construção, pode ter, sim, um impacto no andamento do jogo e no resultado também. Para mim fica muito claro que o Corinthians com o Diniz é um time que consegue se defender de maneira boa e vai evoluir, e que quando tem a bola, aí o caminho para conseguir ter um time que constrói como defende, sem perder a capacidade defensiva, aí o caminho vai ser longo e o Diniz não teve nem tempo para trabalhar ainda nisso. Bora lá, Fiel, falar pra mim que o resultado do juiz, do VAR, não interfere na partida é loucura, mano. O Corinthians foi garfado hoje fora de casa contra o Mirassol, e aí isso aí definiu o resultado da partida, tá? O Corinthians fez um jogo abaixo? Fez um jogo abaixo, tá? Mas assim, mano, é lógico que um pênalti que foi praticamente arrumado ali interferiu muito no resultado, porque aí é correr atrás do resultado fora de casa, o que é muito difícil, né, mano? Lamentável, velho, lamentável. O Ranieri tomou uma tesoura por trás lá, o VAR pega, chama pra corrigir. Aí um pênalti, mano, que pelo amor de Deus, mano, o cara se enroscou na perna do Matheus Bidu que tava no campo. Teve o contato, então não tem como, mano. Sai do campo, Matheus Bidu, pra não ter contato. O Matheus Bidu tava acompanhando, o cara se enroscou nele, mano, e caiu. Ô, velho, por que o VAR não chamou, mano? Tá ligado, ô Candansan? Dá uma olhada aí, velho, ó. Eu acho que, né, aí pro Corinthians chama. Não. Então, mano, assim, sempre vai ser contra tudo e contra todos. Eu sei que a gente sempre fala isso aqui, né? A gente tá acostumado já, mas, cara, é uma revolta, velho, tão grande, sabe, mano? É uma revolta. Né? Por que o VAR não chamou? Falou, Candansan, a gente entende, mas aqui, não acho que não foi pra tanto contato, mano. Assim como nós chamou pra você ver o do Ranieri, vamos chamar pra você dar uma olhada lá no pênalti também, mano. É simples, tá ligado? Aí o Corinthians toma um gol que, mano, que define o resultado da partida. Aí é escalar o Monte Everest pra ir atrás do resultado. E como é que vai atrás do resultado depois, mano? Tá ligado? Aí no final já abriu o time todo. Enfim, aí é complicado, mano. Eu não coloco só essa derrota na conta do Diniz, não. Agora não vou me isentar aqui em falar que o time não jogou abaixo. Jogou muito abaixo. Jogou muito abaixo o time, principalmente o Lingard, o Yuri Alberto. Correu, mas, mano, jogou abaixo. Né? Então o time parecia um pouco mais cansado hoje do que o habitual, né, mano? Enfim, pessoal, jogo difícil contra o Mirassol. Acontece que o resultado não veio, o Coringão voltou pra zona da degola. Tá difícil a situação no Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, pessoal, sem crise, vamos continuar apoiando aí e a gente vai sair dessa, tá bom? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, e vai Corinthians. Se inscreve aí no canal, deixa um like, tá bom? Apesar dos pesares, tá bom? Abraço, valeu!